Boa noite, gente. Pessoal, espero. Opa! Quase não sai. Espero o pessoal entrar aí pra gente fazer, pra nós iniciarmos aí nossa live de hoje. Desde já compartilha aí com o pessoal, com os amigos, familiares. Vou também fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Isso, convidando aqui. Mandar esses aviãozinhos aqui, né? Aqui, ó. Bastante aviãozinho. Convidando bastante gente, porque o assunto hoje é muito importante, muito especial, bem contemplativo aí para todo mundo, né? Assunto que vai ser trabalhado aí, vai ser muito importante hoje, para que nós possamos, isso, nesse aviãozinho aí, ó, deixa eu ensinar vocês aí, hein? Nesse aviãozinho você vai lá e compartilha e envia para algumas pessoas que estão aí na sua amigos seus, ok? Acenando aqui. Isso, acenar para todo mundo. Já já nós iniciaremos o nosso papo cabeça com a presença do Tiaguinho, Tiago Oliveira, professor, pregador. Vamos compartilhando aqui para mais pessoas verem esse momento aí importante para nós. Como eu disse já, né, um momento amplo, um momento aí, aliás, assunto bem amplo, complexo, com uma visão, né, de uma pessoa experiente, uma pessoa que está aí na batalha, né, não de hoje, mas há muito tempo atrás. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história dele, um pouquinho do que ele tem passado, do que ele tem vivido. E hoje fica esse convite. Então, queria que você aí compartilhasse com mais pessoas, antes de nós chamarmos aqui o nosso convidado, para que nós juntos possamos aí, lembrando que é nesse aviãozinho aí, tá? Nesse aviãozinho aí que você manda para as pessoas, esse direct aí. Vamos esperar mais um pouquinho para darmos início aí a esse mais um mais um papo cabeça. Para mais uns minutinhos. Não saiam daí. Não saiam daí. E logo nós vamos iniciar o nosso momento aí importante com esse grande profissional. Isso, o pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando, acenando aqui pro pessoal. Isso mesmo. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Deixa eu ver aqui se já vou convidar aqui meu amigo, meu irmão de caminhada, para que ele possa também já fazer aí. Vou ver aqui. Já chamei o nosso convidado, então vamos começar, né? Começar nessa noite aí, pra gente fazer algo bem bacana, algo bem legal nessa noite. Opa, chegando aí. Chegou. Fala, meu irmão. Fala, meu querido. Firme? Maravilha, graças a Deus. Tudo certo? O áudio, o Tudo certo, vídeo? tô ouvindo bem, tô vendo bem. Como tá o meu áudio, o meu vídeo aí? Tá ótimo, graças a Deus, tá muito bem. Que bom. Tava preocupado, cara. A internet aqui de onde eu moro tá dando umas osciladas aí. Às vezes dá É, uma bugada, mas tá dando certo. acho que o pessoal vai compreender bem aqui. Acho que vai. Ô, Thiago, antes de nós começarmos, eu costumo só desativar os comentários para não ficar aparecendo aqui, Tá tá? Aí no bom. finalzinho a gente abre para o pessoal perguntar. Tenho certeza que vai ter bastante gente aí que vai fazer perguntas aí para você e seja o que Deus quiser, Beleza. né? Bora lá. Vamos Deixa com eu, calma, pessoal. Vamos com calma. calma, deixa eu só desativar aqui, aí, para ficar melhor. Aí. Deixa o pessoal ir entrando um pouquinho, né? Antes de É. começar, aí pra gente. Sim, sim. O pessoal vai entrando Eu, no seu Instagram também, vai deixa eu movimentando. mandar um abraço aqui, aproveitar que eu vi que a irmã de Janira, que é a minha chefe lá no Colégio Cristo Rei, tá na live também. Um abraço, irmã. A
A irmã Edjanira é uma pessoa muito serena, que ao liderar uma equipe tão grande lá no colégio, ela com serenidade exerce muito bem a função. Que bacana. Que bom. Então, estamos recheados de pessoas aí importantes, pessoas serenas, pessoas que complementam a vida da gente, né? Olha que bacana, Sim, que bacana, bacana. sim. Acho que a gente pode começar já, né, Thiago? Você acha? Vamos lá, deixa eu mandar aqui também pro pessoal, ó, no aviãozinho, Isso, para vamos dar esse aviãozinho para mais longe, gente né? acompanhar Bem aqui. longe. Aí a gente já. Inicia, né? Sim, eu sempre falo que um bom bate-papo que envolve religião, que envolve Deus, educação e família, é bom para todo mundo. É, com certeza. Eu tenho aqui falado aqui pro pessoal, né, sobre esse momento, né? Eu sempre falo assim, é importante, especial, mas assim, não, né, da boca para fora. É exatamente isso, né? Esse complementar, né? Ou seja, eu saber um pouquinho mais sobre família, sobre fé, religião, Sim, políticos, enfim, isso tudo vai me complementar sim, para ser uma pessoa melhor, para que eu possa desenvolver bem e com a ajuda de pessoas assim, né, hoje, né, no caso igual você, para nos ajudar aí a desenvolver, né, bem através da sua visão, né, da sua experiência, sim. para a gente conseguir aí ser melhor, né? Que o nosso intuito é ser melhor a cada dia. Perfeito, é isso aí. Só tá chegando aí. Sim. Só tá. Tirou os comentários, aí o povo deve ficar, putz, queria já E agora? perguntar. E agora? Mas aí a gente vai, Guarda pro aí a final. gente vai lembrando aí, tá, dos comentários, para o pessoal não ficar chateado. Sim. Vamos lá então, né, meu querido? Vamos lá, agora é com você aí, que a gente possa conduzir bem esse momento, esse bate-papo de conhecimento e vamos junto, então junto. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer demais o teu convite, cara. Muito me honrou, eu vi os convidados anteriores, só povo fera, e eu ter sido convidado para mim é uma grande alegria. Agradeço de coração para falar desses três assuntos que eu gosto demais. Não vou dizer que eu domino, mas que eu faço parte, né? Assuntos que fazem parte do meu dia a dia, como a religião em primeiro lugar, né? Que é algo que me lança para frente, é algo onde eu me agarro sempre. A educação, sobretudo no meu contexto de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou professor do Colégio Cristo Rei, Colégio Católico aqui de Presidente Prudente. Dou aula de educação física, filosofia e ensino religioso. E também a questão política. Muitas pessoas sabem que eu fui candidato a vereador em 2012 e 2016. Em 2012 fiquei perto, 2016 fiquei mais perto ainda. Então, dei uma sofrida por não ter entrado daquela vez. Mas aí fui convidado pelo então prefeito Tupã, depois o prefeito Nelson Bugalho me manteve, e eu acabei me tornando coordenador de esporte, depois coordenador municipal da juventude, e tive essa vivência política na prefeitura, pude conhecer muito mais um governo por dentro, que não é tão fácil como quando a gente olha de fora. Mas é isso aí, cara, vamos nesse tempo aí partilhar um pouco dessas experiências, e você como psicólogo tem certeza que pode até me ser um terapeuta na live aqui. Vamos nos ajudar, né? Vamos fazer cada vez mais entender. Eu costumo a pensar exatamente isso, né? Quando a gente conversa, é isso que você falou, tem um diálogo bacana, é crescimento para todo mundo. Então, assim, até para quem Sim, está vendo, né? Quem não está falando só, né? Às vezes não está comentando aqui, mas já vai comentar, né? Vai perguntar. Mas é de grande valia, é importante e eu tenho aprendido muito, muito mesmo nessas lives e sim, vamos lá, agora sim, muito importante. Essa troca de experiência. Eu sempre falo, cara, que em pregação, em palestra, quando eu tenho a oportunidade de falar, que esse encontro de histórias, e cada um tem uma história, eu gosto de pensar de que quando a gente nasce, Deus dá um livro em branco e fala, escreva a tua história. sim, E é uma parte muito bonita dessa nossa relação com Deus,
quando nós temos a oportunidade de nós, tão pequenos, seres tão pequenos, temos a oportunidade de Deus Todo-Poderoso, o Criador, te dar a possibilidade da gente compor a nossa história. Eu acho que isso é lindo. E as pessoas que chegam na nossa vida, a gente também tem a oportunidade de fazer com que ela fique ou não, de aprender com ela ou não. Então, nesse tipo de encontro, a gente troca história, é uma coisa muito profunda, cara. É muito mais do que uma simples live. Quando a gente encontra para um bate-papo, quando a gente encontra pessoalmente ou online, é uma troca de história, é uma mistura de histórias e isso é maravilhoso. Exatamente. A live é só o meio, né? Mas Exato. O sentido real mesmo, a base, o fundamento é muito mais intrínseco aí. E, cara, e como que é assim conviver assim com tantas experiências, né? Te conheço um pouco, né? Assim, pelo que eu vejo no Facebook, nessa história. Já, graças a Deus, já fizemos missão junto. E, cara, Sim. e como é importante, assim, né? Como você se com toda essa bagagem, né? Porque como nós já estamos falando aqui, educação, religião, né, e políticas públicas, né? Às vezes as pessoas até falam assim, nossa, mas vai falar de política? Mas, cara, a gente está aí dentro, né? Não tem como a gente Sim, se safar, né? Não tem como a gente falar assim, sim. não, eu não quero falar disso, mas não dá, né? Seja a cada 4 anos, seja a cada 2 anos, não adianta. Então, assim, como que é, assim, Thiago, assim, para a gente entender um pouquinho, o que a gente pode, assim, ter, assim, da sua experiência sobre esses fundamentos, assim, como se fossem pilares mesmo, assim, da sua vida. Lógico que o maior, né, e o mais forte é o da religião. O que você, assim, pode nos ajudar hoje, contribuir com a sua história, com a sua vida? E Sim. vamos lá. Cara, eu vou começar do meio para o começo e depois eu vou partir para o fim. Vamos lá. A É parte muito curto. política, a parte política, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui uma criança que gostou de assistir, inclusive, o horário eleitoral. Coisa que é chato pra caramba, eu gostava de assistir. Então a política sempre esteve em mim, sempre fui representante de sala, presidente, vice-presidente de grêmios, estudantil e por aí vai. Aí voltando para o começo, eu sempre fui católico, sempre tive a minha religiosidade, a minha religião muito definida desde criança. Depois eu tive um encontro com Deus, de fato, assim, um encontro com o meu chamado, com a minha missão, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que é que eu participo até hoje, há mais de 21 anos. Eu participo da Maristela ali, aqui em Prudente, e o meu encontro foi através de um grupo de oração, cara, que acho que todo mundo que vive nesse meio cristão católico conhece o Astromar, pregador, um cara que é referência em evangelização. Através do grupo de oração eu tive um encontro com Deus no sentido de chamado. A gente tem não só um encontro com Deus, a gente tem o encontro que traz a gente para Ele. Depois a gente tem uma série de encontros. O primeiro encontro foi no grupo de oração. Depois foi com a infância missionária. Depois foi com os acampamentos. E dali, cara, o meu sim, eu costumo dizer que o meu sim para Deus e para a missão foi um sim tão potente que não tem como voltar atrás. E aí eu fiz a faculdade de Educação Física, faço pedagogia agora, fiquei um tempo afastado, né, das quadras, da sala de aula, porque eu fui para a prefeitura, mas nunca ficou distante a educação da minha vida. Quando eu fui coordenador municipal da juventude, a gente trabalhava com educação o tempo todo, dentro das escolas, né, dentro das FATECs, dentro das ETECs, por vezes dentro das faculdades. Então nunca fiquei longe da educação. E aí surgiu o convite do Colégio Cristo Rei, e eu não pensei muito para aceitar, é um sonho estar lá. E aí esses três pilares não digo nem que se conectaram, eles se misturaram. Né? Eu sou professor, eu sou pregador, e eu não tenho vergonha de falar num país onde política é tão mal visto que eu sou político. Né? Você falou que quando falou sobre política as pessoas ficam com um pezinho atrás, e eu entendo É, super, viu? Não tem problema nenhum com isso não. exatamente. E, e nesse meio, né, a gente vê tantas ideias, tantas visões, e ela fala assim, mas será que é capaz, né, da gente ter pessoas que seguem, né, que trilham esse caminho? Será que é capaz realmente da gente conseguir trilhar esse caminho, né, na fé, na religião, na educação?
E hoje você vem falar, né, que é capaz, que é possível, que dá para ser, né, um agente político diferente, dá Uhum, para ser um bom professor, dá para ser um bom pregador, juntando tudo isso, né? sim. Cara, o ponto de partida para que a gente possa exercer bem a fé, a religião e a religiosidade, é interessante dizer que religião e religiosidade tem uma diferença, né? A religiosidade todos nós temos, até quem não acredita em Deus. Religiosidade é a espiritualidade manifestada em nós, independente da fé. A religião é quando eu manifesto essa religiosidade junto com um grupo, professando uma fé. Ou seja, eu escolhi ser católico, eu creio na Igreja Católica, então eu manifesto a minha religiosidade dentro da religião cristã católica. A questão de seguir a Deus, se tornar um político e ser professor, às vezes parece que não vai dar certo. Mas por trás disso tudo tem um ser humano. Por trás disso tudo tem uma decisão. Eu não vou deixar os meus princípios e valores para ser um político corrompível, né? Eu não vou deixar os meus princípios e valores para ser um professor que na igreja eu sou um ser humano, dando aula eu sou outro. Não. Existe um Tiago, existe um ser humano que exerce alguns papéis. E ter essa clareza de papéis é muito importante. Isso não só para uma pessoa que prega, que é político, que é professor, não. A gente tem que entender, e você é psicólogo, pelo amor de Deus, dá até vergonha falar perto de você esse assunto, mas a gente tem que ter clareza de papéis. Eu sei que dentro da minha casa eu sou um Tiago, dentro da escola eu sou o mesmo Tiago, dentro da igreja eu sou o mesmo Tiago, e na vida política eu sou o mesmo Tiago. Mas dentro de casa eu exerço o papel de marido, dentro da igreja eu exerço o papel de missionário, de pregador, dentro da escola de professor, e dentro do meio político, político de político. Essa clareza de papel faz com que eu não misture tantas coisas para que eu possa me perder. Então, ter essa clareza é muito importante. E dá para seguir, cara. Dá para eu ser no começo, viu, ô Jefferson? Quando eu decidi ser candidato, em 2012, eu era muito novo, cara. Então eu tinha muito medo das pessoas, do que as pessoas pensariam. Se as pessoas pensariam, pô, o cara era pregador só para aproveitar para ficar conhecido, para ter voto. Eu pensava em tudo isso. Mas eu decidi ir para cima porque eu sentia como um chamado mesmo. A política é algo que dá para exercer caridade, dá para trabalhar pelo ser humano, e eu vi isso de dentro. É claro que tem os maus políticos, isso aí todo mundo sabe. Mas quando eu decidi entrar para o mundo político, eu decidi assumir os riscos, né? E levar para dentro da política o cristianismo que há em mim. Não trazer para dentro da igreja a política suja que existe no mundo. Uma vez o Astro falou para mim o seguinte: a gente que é da igreja, a gente não tem que tentar politizar os evangelizados. Isso também é uma função nossa. Mas a principal função é evangelizar os políticos e os já politizados. Quando ele falou isso lá em 2012, final de 2012, me marcou demais. E eu tinha acabado de não ser eleito, e ele falou isso, não, agora eu sigo firme mesmo. E tô aí até hoje, cara, na luta, aprendendo pra caramba, e dá pra seguir assim, sendo professor político e pregador tranquilamente, desde que a decisão por Deus seja sempre a primeira. Exatamente. Quando tem essa base, né? Quando eu vejo assim, né? Quando a gente tem esse suporte, né, tão sólido, isso faz com que eu exerça qualquer papel, né? Isso que você falou, os seus papéis, né, sociais, e de uma forma mais porque querendo ou não, você também se cobra, né? Eu acho, né? Você se fala, não, mas Demais. como que eu vou, né? Vamos supor, né? Se Deus quiser, você consiga aí né, se candidatar esse ano, aliás, né, se eleger esse ano, né, consigo, né, ser vereador e ao mesmo tempo falar assim, nossa, mas eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus ideais, eu não posso fugir disso, porque eu vou me cobrar primeiro, as pessoas que confiarem em mim vão me cobrar, né? E o que acontece é exatamente isso, né, Thiago? As pessoas que são eleitas, elas esquecem de que a cobrança tem que ser primeiro nelas primeiro, né? Eu vejo muito disso, né? Aqui na minha cidade, em outros também, até em outros lugares, até em outros cargos também. Porque se você Sim. não aquela cobrança que fala assim, eu vou me cobrar, eu vou me castigar, eu vou fazer isso, porque
dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um lugar, você tem que, você não pode ser tão resistente, ainda mais nesse mundo hoje, né, nessa modernidade, né, que a gente enfrenta, digital, de gerações e gerações, né, que estão sendo evoluídas, enfim. Então, a gente leva tudo que a gente tem, para a nossa vida, para os nossos lugares, para o casamento, para a paternidade, para o trabalho, para a profissão, para a ação social, para a comunidade. Só que você vai levar aquilo que você tem, né? Se você leva aquilo que você não tem, aí fica complicado. Fica, Perfeito, perfeito. né? Cara, uma coisa que é importante para quem está assistindo a live, isso até é uma mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: o primeiro passo para a gente conseguir ir a algum lugar e ir a algum lugar, seja na vida profissional, na vida pessoal, de relacionamentos, seja na vida de estudos, em qualquer área da vida, a gente tem que saber de onde a gente está saindo e tem que ter certeza de que temos um lugar para voltar. Quando eu saí para o mundo da política, quando eu decido ir para o mundo da política, eu tenho que ter a certeza, isso estou dizendo no meu caso, mas aí cada um tem a sua história e certamente é uma bela história. Eu tinha certeza de que o meu lugar é na igreja, entendeu? Então eu nunca tive medo de sair, porque eu nunca, de sair no sentido de ir para outro ambiente, né? Porque eu sempre tive lugar para voltar e a igreja sempre me acolheu de uma forma espetacular. Então é muito importante a gente ter, antes de qualquer coisa, os pés firmes em Deus. É lá o nosso lugar. Aí o resto, cara, a gente vai ser conhecido por ser de Deus. Uma coisa interessante, Jefferson, que na prefeitura eu convivi com inúmeras pessoas, né? Com inúmeros políticos, convivia diretamente com o prefeito, com o vice, com os secretários e tal. As pessoas sempre me conheciam como o Tiago lá da igreja da Maristela. Entendeu? Não era o Tiago coordenador da juventude, era o Tiago da Maristela. Isso me causava uma alegria junto com uma grande responsabilidade. Eu não tenho o direito de errar, cara, porque se eu errar eu vou estar contradizendo aquilo que eu preguei a vida toda. Eu vou estar decepcionando aqueles que talvez me ouviram um dia num acampamento, num grupo. Então, é uma alegria levar essa marca de ser um cristão e uma grande responsabilidade. Que é boa essa responsabilidade, claro. Mas aí eu volto naquilo. Sabendo onde meus pés estão cravados, é aquilo que me dá sustento e suporte para não olhar para os lados e me perder. Claro que eu sou humano, tá? A gente não é... Não tô falando aqui que eu sou perfeito, não. A gente erra, eu erro demais. Eu tenho as minhas fraquezas absolutas também, como qualquer um. Mas eu tenho os pés firmes em Deus e sei que se eu cair e errar, eu vou voltar chorando como criança quando rala o joelho, volta correndo pro colo da mãe. É para a igreja que eu volto sempre. Exatamente. E como isso, acho que isso é muito válido, né? Acho que para todo mundo que está aqui, saber, né, para onde voltar, né? Isso e principalmente agora, nesse momento, né, de pandemia, de isolamento, o quão é importante a gente se voltar, né? Você como, né, como você, né, prega e como você é pregador, essa ideia de que né, quando as pessoas estão ali, ou, né, te vendo pregar, né, elas estão ali se interiorizando, e nesse momento todo mundo tem que fazer isso, né? Aqueles que falam assim, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para pensar na minha vida, enfim. É um momento que vem ser válido, né, para todo mundo. Ou seja, ou você pensa na sua vida, ou você pensa na sua vida, não tem outra... Né, Exatamente. Cara, eu vi esses dias, e uma amiga minha, Lara, de Pirapó também, ela falou o seguinte pra mim, mandou um meme que tava correndo na internet de que, eu não vou lembrar exatamente como que mas falava mais ou menos assim, que eu não vou aceitar envelhecer esse ano, porque esse ano pra mim não existiu. Aí, cara, veja, dá pra gente tirar desse meme aí, infeliz, uma boa reflexão. Como assim que a gente não viveu esse ano? Não dá pra gente descobrir que nós temos uma família e que nós podemos olhar no olho de novo? Aprender a conviver novamente? Talvez a correria do dia a dia, a calma que esse afastamento nos deu,
a monotonia, e aí eu posso usar a monotonia com um olhar positivo. Ela nos deu a oportunidade de conviver mais com a nossa esposa, com os nossos pais, com os filhos, para quem tem. Ela deu a oportunidade de a gente conviver com a gente mesmo. O que o mundo tem roubado de nós, e você deve atender muitas pessoas que sofrem disso, o mundo tem roubado de nós a convivência com nós mesmos, e isso é grave demais. Isso é grave demais. Tem um filósofo grego, o pai da filosofia ocidental, a filosofia que a gente mais conhece, Sócrates diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. É um ponto de partida para que a gente possa conhecer o outro, para que a gente possa entender sobre o mundo, é conhecer a gente mesmo, porque nós somos o mundo. A gente tem uma história enorme. Então, esse tempo de pandemia não pode ser visto como um tempo perdido, mas de jeito nenhum. Esse tempo de quarentena, de isolamento social, tem que ser visto como um tempo rico de autoanálise, de autoconhecimento, de conhecer aqueles que às vezes a gente nem dá valor dentro de casa, não dá tempo dentro de casa, e de descobrir que o mundo foi paralisado por um vírus e que a gente nunca imaginava que pudesse parar o mundo de uma forma tão, tão cruel assim e matar tanta gente. É triste demais, mas a gente tem que tirar algo bom disso. Exatamente. E eu penso eu sigo essa mesma linha, Thiago, porque quando a gente se depara conosco mesmo, isso que você falou é muito válido e profundo também, a gente às vezes se decepciona, né? Então eu prefiro às vezes querer fugir, quero fazer outra coisa, do que olhar para dentro, né? Mas é uma oportunidade mesmo. Eu tenho falado muito disso, que a gente tem que aproveitar esse momento, né? A gente até vê aí algumas dicas, né, pela internet, pelo Instagram, Facebook, enfim. O que eu faço, né, nesse isolamento? Será que aqueles projetos que eu tinha engavetados, será que não está na hora de voltá-los, né, para colocá-los em ação? Porque é um momento oportuno, né? É um momento onde você já sabe da sua fraqueza, talvez você está essa paradeira que você não sabe mais o que faz, você já fez de tudo na sua casa, né? E não sabe mais o que faz. Mas, assim, é um momento também para você começar Eu penso muito, né, sobre isso, assim, sobre... Eu preciso fazer algo para mim também, né? Algo que eu possa desenvolver, para que eu possa me sentir bem, né? Eu posso ser psicólogo, posso ser músico, posso ser, enfim, né, da igreja, ministro, enfim. Então, mas isso... eu preciso desenvolver, eu preciso ir atrás, eu preciso buscar, eu preciso na fé, na educação, na política, eu preciso me ater, eu preciso... Então, assim, é um momento oportuno mesmo, porque é um momento que a gente tem para nós agora, né, familiar, né, de convivência. A gente vê muitos vídeos aí pela internet, os pais, tem até os vídeos, os memes também, que os pais não aguentam mais os filhos, né? Então, assim, é um momento para educar mesmo, né? Acho que pode partir desse lado da educação aqui agora. É um momento de cuidar, né? O que é cuidar? Cuidar é você estar ali com outra pessoa, né? Você sarar a pessoa. Eu debatia muito com o padre Adilson, lá de Mirante também, que acho que você conhece meu também. Amigo. Então, o cuidar, né? Esse cuidar a gente, né, curar a pessoa, é a gente estar ali para ela. E esse é o momento oportuno mesmo né, para que as pessoas se cuidem, né, se sarem, né, para que elas possam se curar assim, desse fato, às vezes, né, pais e mães que estão aí sem conversar, irmãos que têm uma treta, que todo irmão tem, né, que faz parte aí da linha, enfim. Sim. Mas, assim, é um momento oportuno, né? Aí você tem que escolher, né? Você tem que escolher e aí todo dia a gente escolhe. A escolha ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Porque, assim, nesse tempo de quarentena, é muito fácil a gente ficar preso só às redes sociais e às Netflix da vida, né? Porque é o mais cômodo. Ontem eu dava uma aula para o pessoal do ensino religioso e eu falava com eles sobre disciplina, né? Já estava programado e por coincidência caiu nessa quarentena. O ensino remoto, o ensino à distância, que agora a gente está colocando em prática, ele exige muita disciplina.
Porque para você pegar ali e ir deixando para depois, procrastinando, é muito fácil. Então tem que ter disciplina. E aí, o que acontece? Nesse tempo de isolamento social, onde a gente às vezes fica um pouco entediado, dá vontade de ver os amigos todos, dá vontade de ir num barzinho jantar, dá vontade de fazer coisa que a gente... Cara, eu tô morrendo de saudade de ir na missa cheia, sabe? Como eu sou ministro da Eucaristia, eu tenho a oportunidade de ir à missa servir, alguns dias, fui duas vezes servir, só que a gente fica... É o padre, o Ministério de Música, quem está transmitindo, e os ministros lá atrás. 2 metros de distância cada um. Então, o contato é mínimo, né? Você não pega na mão de ninguém. E faz falta isso, cara. Nós, sobretudo nós brasileiros, nós latino-americanos, nós somos o povo do abraço, do afeto, do olho no olho, do contato físico. Então, óbvio que faz falta. Mas, voltando naquela questão de que é um momento oportuno, como você mesmo disse, para que a gente possa descobrir a gente mesmo. Em muitas coisas. Descobrir aquilo que a gente ama, descobrir aquilo que era excesso, penduricalho, e que a gente na correria do dia a dia não percebia, e tem muita coisa assim, né? Descobrir que aquilo que para mim era uma capa onde eu achava que eu estava protegido, talvez não é. Talvez se você abandonar essa capa, você fica mais leve para seguir. Então, nós não podemos permitir, cara, com que 2020 seja um ano perdido, pelo amor de Deus. Tanta gente morrendo, que gostaria tanto de ter um ano, mesmo que em quarentena, né? Então é bom a gente parar para pensar nisso e dar valor no nosso dia a dia, mesmo em quarentena. Exatamente. E com a educação aí, né, em crescente, né, esse meio digital, esse meio EAD, o que você, assim, né, com a sua experiência, com seus alunos, o que você pode passar para nós, assim, eles estão sendo fiéis ali? Ou eu conversei com o professor, né, amigo meu também da faculdade, ele fala assim, olha, os que faziam estão fazendo, né, os que hora faziam ou não, continuam a mesma coisa, faz a hora que quer, entrega, e os que não estão nem aí, então... Cara, vou falar uma coisa para você. Eu entrei pro Colégio Cristo Rei esse ano. Como eu disse, eu estava na prefeitura há quase 4 anos e quando eu recebi a proposta fui correndo, que era um sonho. Eu sonhei estudar lá, não pude, não pude. Agora dando aula lá é uma honra mesmo, um sonho se realizando. Então quando eu estava me adaptando, Jefferson, ao ensino presencial, eu estava me readaptando, né, entendendo o sistema do colégio, foi parado por conta da pandemia. Então o que aconteceu? Eu tive que me adaptar muito rápido ao ensino remoto. Não foi fácil, cara. Não está sendo fácil para nenhum professor, porque, por exemplo, numa aula presencial, você está dando aula, está dando feedback imediato dos alunos, você dá a tarefa ali mesmo, você corrige ali mesmo, algumas vêm para casa. A aula remota é tudo misturado, entendeu? Você dá a aula, você pede atividade, depois eles te mandam por foto, por e-mail, e fica bastante tumultuado. Então, eu tenho certeza que os professores que davam uma aula presencial e não estavam acostumados com essa parte remota, estão trabalhando o dobro ou o triplo. Isso aí eu posso falar com segurança. É difícil para o professor, mas é muito difícil para o aluno também. Essa questão da disciplina. E o que o teu amigo professor falou é isso aí, cara. Aqueles alunos que estão acostumados a fazer, que fazem de imediato, eles continuam assim. Você acabou a aula, passou a matéria, à tarde já está lá, a gente está usando as ferramentas, né? Já está lá ou no e-mail ou em alguma ferramenta chegando o trabalho. E tem uns que você tem que cobrar, falar, tá faltando. Tá... Isso aí não muda, tá? É perfil do aluno. Não quer dizer que ele não vai se dar bem na vida ou que ele vai se dar, mas são perfis que a gente tem que a gente já consegue detectar. E o ensino remoto, cara, eu acho que essa pandemia vai transformar muita coisa. Muita coisa não vai voltar a ser o que era. Muita coisa. E a educação vai ser impactada. A gente não pode ter dúvida. O ensino EAD vai crescer cada vez mais. Com certeza vai crescer cada vez mais. E essa forma de se relacionar online, ela vai se tornar mais forte. E aí a gente tem que ter um equilíbrio para também não se afastar tanto do ser humano, que é importante o contato físico, o contato presencial.
É verdade. E não, é isso que você falou, né? Quem está acostumado com esse contato é difícil mesmo. Não dá, não dá muito para a gente ficar longe, não dá mesmo. Principalmente É, nos acampamentos, né? Que eu vejo que nossa a gente senhora. tem, né? Então, assim, não tem como, não dá. Pai do céu, eu tinha 3 acampamentos por aí que foram cancelados, né? Isso aí mata a gente, tá acostumado aí. Verdade. E como é importante, né, a gente ter essa visão de que tudo é para que a gente possa melhorar, tudo que é para a gente possa aprender. A educação, né, infelizmente, a gente está vendo os reflexos, né, de um país, né, que a gente não pode ser omisso aqui em falar, que é um país assim que estava totalmente despreparado, né, um país totalmente que Tá. estava sem, né, sem condições de ter uma pandemia e, e infelizmente, né, pessoas, né, vindo a óbito mesmo. Cara, e é uma loucura, né? Eu até costumo, assim, a conversar com os meus amigos aqui e falo, gente, aquela pessoa que fala, ah, eu não sinto nada, ela tá sentindo alguma coisa, porque é um momento único, é um momento que vai ficar assim na nossa história, né, na nossa geração, de que a gente passou por esse momento e vem de encontro com o que a gente está falando, né? O que que a gente vai levar, né? O que que a gente vai ter como perdido ou como oportuno, né? Então, o que que a gente vai levar para nossa vida, né? Exatamente. A gente como cristão, a gente pode, por exemplo, por exemplo, olhar a cruz como um sinal de derrota ou olhar a cruz como uma passagem para a vitória. Aí a gente decide. E o olhar do cristão, ele não pode ser um olhar para a cruz como um sinal de derrota. Não. Ali aconteceu um crime. A morte de um cara inocente, Jesus. Mas Jesus não parou ali. Jesus ressuscitou. Então, a gente tem que olhar o lado positivo da cruz. A cruz, na época, era um sinal de derrota, um sinal de vergonha. Mas Jesus passou por ali, venceu porque ressuscitou. E a gente tem que focar na ressurreição. A cruz foi importante? Foi. Mas a ressurreição é ainda mais. A nossa fé é baseada nela. E na questão da pandemia, de todo esse momento difícil também. A gente vai ter a oportunidade de olhar e se sentir coitadinho ou de olhar e falar, não, nós vamos vencer. E é claro, cara, pelo amor de Deus, cada morte por Covid, cada morte por qualquer coisa, é triste, ninguém quer perder ninguém. A morte ainda pra gente é um mistério, é algo que mesmo a gente tendo fé que há vida após a morte, há a eternidade com Deus, ninguém. Isso aí é um fato que não. Acho que todo mundo comunga desse mesmo receio. Claro que dá. Hoje eu até postei antes de entrar aqui, eu vi no Globo.com, colocaram lá uma manchete: morre mais de 1.000 pessoas em 24 horas. Claro que é uma manchete totalmente alarmista, porque toda terça eles colocam dados também do final de semana que não foram computados. Então toda terça é mais, todo domingo você pode ver que deu uma baixada. Aí você assiste TV, vê na internet, você fica com mais medo ainda. Porque eles potencializam aquilo que já é pior. Não sei se você chegou a ver aquelas fotos de um monte de caixão tumultuado, aquele monte de cova. Meu Deus, Sim. eu acho uma falta de respeito com quem faleceu, uma falta de respeito com a família que perdeu um ente querido. Precisa ficar mostrando isso? Então, cara, eu tô vendo um país totalmente despreparado, humanamente falando, para lidar com essa pandemia. Né? A gente vê político, eu digo que eu sou político, mas eu tô com vergonha do político que nós temos visto hoje. É governador tentando fazer campanha em cima de morte, é não sei quem fazendo, cometendo ato de corrupção em cima de compra de EPI, de respiradores. Cara, eu não consigo entender, ô Jefferson, não consigo entender. E não é que a gente é anjinho, não é isso. Mas como ser humano mesmo. Como que a pessoa consegue roubar? Como que a pessoa consegue corromper? Como que a pessoa consegue politizar algo tão importante em momento que tem pessoas morrendo e famílias sofrendo e chorando? É difícil, cara. Eu não consigo desistir do ser humano, mas é difícil quando você vê uma coisa dessa. Quando se depara com a realidade de alguns, com o perfil de alguns, né? Com isso que você falou, com a corrupção mesmo, né? Essa opção de vida, de valorizar a vida das pessoas, né? Quando Uhum, esquecem do que estão lá, né? Vamos supor, os cargos políticos, né? Por que estão lá? Então, né? exato. Isso acaba prejudicando.
Bom, vou Sim, abrir aqui. Enquanto a gente conversa, eu vou abrir aqui os nossos comentários, beleza. para o pessoal não ficar bravo com a gente aqui, né? E aí o Vamos ver pessoal vai quem tá aqui. mandando uma pergunta aqui. Quem tá aí, Vamos conhecer. dá um oizinho pra gente que a gente vai ver quem tá aí e já vamos conversando também. Pô, eu tô na sua live, tô querendo conduzir. Desculpa aí, Fique em faz do seu paz. jeito aí. Fique em paz. A live é nossa. Acostumei a fazer as lives da igreja, já vou falando. É? Não, tá certo, tá certo. Saudações aí, o Éder. Abraço. Luana Márcia, Luana é uma grande amiga, professora de Zumba, uma excelente professora de Zumba, trabalhou comigo na coordenadora da juventude, uma pessoa espetacular. O Luiz também trabalhou comigo na coordenadora da juventude, foi o nosso monitor lá, cara cheio de talento também, fera demais. A Lu, a Lu sempre acompanha no Instagram também. A Dani Ribeiro aqui é a mulher da minha vida, minha esposa, que está assistindo também. Beijo, amor. Oh, Ela tá ali no quarto, eu tô aqui na cozinha, na sala. Um abraço pra Zilma, a Rô Damascena. Se eu não me engano, a Rô Damascena tô sem óculos aqui, mas é de Tarabai, se eu não me engano. Um abraço pra Rô. Padre Adilson, nosso grande amigo aí, Jefferson. grande amigo, tá vendo? Falamos dele aí, É, ele apareceu. esse é fera, um estudioso do ser humano também. Esse é. Vamos ver quem tá Será que tem mais alguma aí. pergunta aí para o nosso convidado? Será que tem algo a gente debater? Olha lá. Vamos lá. Tiago, vamos pensar ou repensar no cargo executivo para outubro? Cara, é o seguinte, eu acho que você quis dizer sobre a eleição desse ano, repensar a eleição. Ou é para Eu você acho que ser é isso, né, prefeito? Jefferson? Ah, professor. Rapaz, você gosta de mim mesmo? O Éder eu conheço, o Éder é um amigo meu. Ele morava aqui em Tarabá e agora mora em Prudente. Ah, tá, Um tá. cara, um cara guerreiro aí. É porque, cara, eu vou confessar que eu uso óculos, mas eu tô sem óculos, então eu tô com um pouco de dificuldade para ver aqui, mesmo que eu esteja de pertinho. Bom, cara, falando sobre prefeitura, sobre a eleição, eu acho que vai adiar, tá? Acho que vai adiar, mas não vai cancelar. Deve adiar lá para novembro. Imagino eu adiar um mês e meio, até 2 meses. Agora, cancelar eu acho que não, tá bom? Eu acho que não. Eu não confirmei minha candidatura a vereador ainda, mas sou pré-candidato, claro. Já venho me preparando nesses 4 anos, devo ser candidato sim. Mas eu decidi, o Jefferson e Éder, todo mundo está na live, eu decidi a parar com as articulações políticas, porque vocês sabem que para você preparar uma campanha, você conversa com o partido, conversa com apoiadores e tal. Eu decidi parar até que a gente passe por esse momento difícil da pandemia. Então, eu estava conversando com um partido político, eu decidi ficar no partido que eu estava, conversei muito com alguns partidos que me fizeram convite. A partir do momento que entrou a quarentena, eu parei. Então, não atendo mais, tem um monte de mensagem. Não atendo porque eu acho que seria um pouco insensível da minha parte a gente ficar atrás de política no momento desse, né? Mas logo menos, lá para junho, assim, máximo julho, eu volto a falar sobre isso. Mas candidato a prefeito nunca entrou no meu radar, viu? Deixa eu ver aqui, tem um. Colocar o O óculos aqui Padre. eu enxergo melhor. Isso. Aí, agora sim. Minha mulher estava assistindo, ela ouviu de longe. Eita, isso aí Ela é é bom demais, hein? ela é Aí, maravilhosa, ela é maravilhosa. a fé cristã possui a sua concretude na ação. Olha que bacana. Perfeito, Mensagem do Padre exatamente. Adilson. Deixa eu ver aqui, Exatamente. tem uma pergunta aqui. Então, às vezes você vai clicando aqui no Instagram, aqui, ele vai sumindo aqui. É, Muito bom, bastante encorajador, esclarecedor. Valeu, Jefferson, Thiago, Deus abençoe. Obrigado. Minha tia Toninha, está aqui acompanhando também. A família gosta, viu, de participar. ah, legal, um abraço. Ó, tem um para você aí, ó. Vamos Deixa eu lá. ver. Você lê aí, Thiago, porque eu tô com dificuldade aqui Leia, eu leio. Por favor. A, a Lu, a Lu perguntou o seguinte: Tiago, creio que você tenha saído da prefeitura porque não concorda com muitas decisões e posições da atual administração.
te admiro. Muito obrigado, Lu, pela admiração. Eu vejo que você acompanha no Instagram. Lu, na verdade, a administração do prefeito aqui de Prudente é uma administração que não é ruim, mas é uma administração difícil. Veja que eu vou explicar isso que eu disse pelo seguinte. O prefeito pegou um momento para ser prefeito muito difícil, porque era um momento muito instável do país politicamente. A gente tinha acabado de sair do impeachment, o país estava numa crise econômica, uma crise política, ele pegou já uma administração muito difícil. E, obviamente, tiveram algumas decisões não tão que eu não tomaria, mas aí é difícil estar na posição do cara, só estando para saber. Mas ali uma coisa que eu não gosto de estar garantindo por ninguém, mas eu quase que eu posso garantir que ali é um governo muito sério. O prefeito da Subugal é um cara muito sério, um cara muito sensível, um cara muito maleável, no sentido de ouvir as pessoas. E talvez por ouvir tanto, tiveram algumas ações que ele tenha errado. Tá? Mas eu não saí da prefeitura por isso. Né? Tá? Não saí da prefeitura por qualquer discordância. Eu sempre fui muito bem acolhido lá. Para quem não estava na live no começo, eu sempre fui conhecido lá dentro da prefeitura como o Thiago lá da Maristela. Então as pessoas sempre me respeitaram muito e eu sempre fui muito bem acolhido. Eu saí de fato porque eu recebi a proposta do Colégio Cristo Rei. Tá? E eu nunca quis, uma coisa que eu posso abrir meu coração aqui, Jefferson, e fazer como uma partilha mesmo, é de que eu nunca quis viver da política. Nunca quis, eu mato e morro porque se eu sair daqui eu não tenho mais salário. Não, eu nunca quis isso. Então, sair da prefeitura para trabalhar de fato em um outro lugar que eu sempre tive admiração e vontade, quando eu posso sair e continuo atuando no meio político. Quando eu entrei no Cristo Rei, eu já falei com o pessoal de lá que eu gostaria de ser candidato. E uma coisa não impede a outra. Então, Lu, respondido? Qualquer coisa você manda aí de novo. A Roberta, que também acho que tem uma pergunta bem pertinente. Thiago, a sua experiência como coordenador da juventude te fez ter uma bagagem diferenciada para as missões em acampamentos com jovens? Tem uma travada aqui, mas logo volta. Logo volta. Vamos ter fé. Vou dar uma caída. Logo volta. Tá ruim. Digita. Não estou ouvindo. Estamos com um probleminha aqui. Vai ter que sair e entrar de novo. Isso, o Thiago saiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O Thiago havia comentado mesmo sobre a oscilação lá no bairro dele da internet, viu, gente? Então, a gente pede desculpa aí. Deixa eu chamar ele aqui. Beleza? Pronto. Agora sim. Voltou? Voltou. Pai, eu moro quase no sítio. Não é nem Machado, nem Prudente onde eu moro, então... É o NEM? É o NEM? Você mora no NEM? É o NEM. Nem Machado, nem Prudente. Bom, eu acho que tinha uma pergunta aqui. Tiago, a sua experiência como coordenador da juventude te fez ter uma bagagem diferenciada para as missões em acampamentos com jovens? Sim, Rô. Sim, porque assim, na igreja, a gente, quando, por exemplo, a gente vai evangelizar, e o evangelizador, vocês que participam da igreja sabem, o evangelizador, ele é evangelizador em todo lugar, não tem como você evangelizador na igreja e fora não. Então, na igreja,
as pessoas sentam para ouvir quando vai pregar, senta quando vai ser líder, né? Quando vai ouvir o líder e tal. Eles sentam para ouvir de Deus rapidamente, para ouvir prontamente de Deus. Na coordenadora da juventude, eu tentei sempre, cara, manter a evangelização de alguma forma, mesmo não estando lá como pregador e sim como coordenador. Então eu aprendi, viu, Roberta, a lidar com diferentes religiões, a lidar com diferentes públicos, e mesmo assim tentando inserir a evangelização de alguma forma, tanto em ações falando sobre bullying, falando sobre trabalho infantil, falando sobre exploração infantil e esse tipo de coisa. Então eu aprendi a entender melhor aquela pessoa que não chegou para mim para falar sobre um problema emocional dela. Aprendi a detectar um pouco nas entrelinhas, assim como o psicólogo sabe fazer muito melhor. Não sei se eu consegui te responder. Qualquer coisa você manda de novo que a gente complementa. E como que é interessante como eu posso dizer, essa, não a interdisciplinaridade, mas essa questão de poder enxergar, né, os outros, né? É enxergar Deus também, né, Tiago? É Sim. enxergar que Deus, ele faz presença, sim, né, em muitos irmãos, né, e eu tenho muita admiração, né, por muitos e muitos irmãos, assim, principalmente, né, no lado musical mesmo, né, do lado da música, eu Sim. vejo a unção de Deus mesmo. Então, quando a gente enxerga isso, a gente vai só agregando mesmo para aquilo que a gente desenvolve. Eu acho muito Sim. bacana você falar isso, de que sempre estava colocando ali algo de Deus, porque é seu, né? Não tem como você Aham. tirar isso de você. Então é algo seu que você sempre vai estar ali, não importa o lugar, e evangelizar, e vamos para cima, e não Exatamente. importa. Exatamente. É uma coisa que tem que estar na gente, né, meu? Senão, ser pregador só dentro da igreja é fácil demais. É pescar no Cara, pague, né? exatamente, exatamente. E uma coisa que eu aprendi muito, eu agradeço aí, tá? Pelos parabéns. Uma coisa que eu aprendi demais, sendo coordenador da juventude, Jefferson e todo o pessoal aí, é de que o poder público ele tem o poder, mas assim, enorme de melhorar a vida das pessoas com pequenas coisas. Não são. Claro que as grandes coisas são perfeitas. Claro que ter um hospital bom é maravilhoso, ter a segurança é maravilhoso. Mas as pequenas coisas. A Luana tá aqui, a professora de Zumba, e uma das coisas simples, cara, que eu lutei já tinha nas praças da Juventude Dente, e eu lutei para ter de volta, lutei para ampliar. Sabe o quê? Aula de Zumba. O poder público dá aula de Zumba para mulherada, tinha mais de 50 mulheres em cada polo, para você ter noção, Jefferson. E aí é o seguinte, não era só ir lá dançar, era ir lá para dançar, para conviver, era a diversão da mulherada, era uma terapia também, porque elas conversam, elas brincam, elas dão risada. Então veja, o poder público em um ato tão simples de dar uma aula de Zumba, uma aula de ginástica, uma aula de aprender a fazer crochê, uma aula de skate para molecada, pô, eu enxergo isso como um poder do poder público, de ter uma política pública eficaz, né? E como uma Sim. evangelização. Evangelizar não é só falar de Deus. Evangelizar é fazer com que o ser humano se olhe no olho, se respeite, com que o ser humano entre num lugar bem ou mais ou menos bem e saia melhor ainda. Então, o poder público tem esse poder, de fato, de melhorar a vida das pessoas com pequenas coisas, não só as grandes, que a gente está acostumado a querer e a reivindicar. Exatamente. E é como fazer esse trabalho de formiguinha, né? 50 mulheres ali em cada polo, cada uma ali com suas histórias, vai ao Sim, encontro lá das suas famílias, transforma lá o ambiente familiar, às vezes até na alimentação, né? Porque é uma coisa que sim, precisa, né? A professora está aqui, uhum. pode nos ajudar. Então, assim, olha o impacto que tem, né? A gente fala, é isso que você falou mesmo, é só uma hora de zumba. Não, é muito mais que zumba, né? É algo que Aham. impacta diretamente as famílias, né? 50 aqui, 50 ali, já deram aí 80 famílias, Sim, 100, 150. Então, assim, é algo, assim, né, pela quantidade, mas, assim, o fato, né, daquela pessoa estar ali já é isso que você falou, isso é muito importante, né? Esses sim. pequenos, né? Essas pequenas ações que São ajudam a detalhes que fazem a diferença de fato. promover a saúde, né? Promover o bem-estar, né? Aham, aham.
Vamos lá, gente. Quem tiver alguma pergunta aí, é só mandar. Mande perguntas. O professor aqui tá doido para responder. A gente tá travando de novo. Tá dando uma travadinha aqui. Travou de novo. Faz parte. É que quando o negócio tá rodando bem, aí tem que dar uma... Isso, ele deu uma saidinha aqui, já ele volta. Pessoal, manda suas perguntas aí, já que o Thiago já volta aqui. E a gente vai continuar aqui. Estamos no finalzinho já da nossa live de hoje, do nosso Papo Cabeça, né? Acredito que você tem gostado aí, você que está desde o começo, gostado bastante aqui do nosso papo aqui com o nosso professor, educador, pregador, missionário, e muito importante aqui para nosso desenvolvimento, aí, nosso conhecimento. Voltei. Aí, agora sim. Tô falando, assim, né? A internet começa a cansar. Ela fala, chega, já trabalhei demais já. Já deu, né? Faz parte. Bom, acho que o pessoal... Aí, tem mais uma aí, ó. Por conta da quarentena, tem mais gente precisando de terapia? Procurando ajuda nesse sentido? É minha esposa, ela perguntou para você. Para mim. Bom, Ribeiro. Daniela Ribeiro. Daniela Ribeiro. Dani, ainda eu percebo muito assim, a resistência, porque isso acontece direto aí. Isso é comum, né? É você resistir para você não se conhecer. Então, isso é comum, né? Para todos os. Né, para nós mesmo. Falar de nós é muito difícil. Mas, assim, pelos estudos que eu venho acompanhando, pelo que a gente vem estudando, infelizmente a gente vai ter, e já tem, né? Quase dobrado aí os índices de suicídio, ansiedade, isso nem se conta, depressão. Mas ainda as pessoas estão, né, assim, com dificuldade de buscar ajuda, né? Mesmo que a gente desenvolva o trabalho na internet, online, mas mesmo assim as pessoas preferem ficar ainda na sua... A grande maioria, eu não falo todos, né? Mas ainda preferem ficar nas suas casas, ficarem isolados, ficarem sofrendo, enfim. Mas ainda existe essa resistência e que cada vez, né, nós, enquanto profissionais, né, voltados aí para a psicologia, a gente tenta motivar para que essas pessoas possam, né, assim, buscar ajuda mesmo, de forma gratuita, de forma para que possam cuidar-se, né, para que não venha aí a ter complicações futuras, viu? E a pandemia vai aumentar, isso aí é fato, né? E obrigado pela sua pergunta, né? Aproveitando o ensejo da pergunta dela, as pessoas têm um pouco de resistência a procurar uma terapia, né? A procurar um tratamento psicológico ou, quando necessário, psiquiátrico até. Parece ter um pouco de vergonha disso e, cara, a ciência está a favor do ser humano. A ciência também vem de Deus. As pessoas têm que perder o medo de ir num psicólogo, perder o medo de fazer terapia. Eu e a Dani, a gente sempre conversa em casa de que os milagres que nós já recebemos aqui em casa, e não são poucos, foram milagres que tiveram a mão da ciência também. Porque a gente acredita de fato que a ciência vem de Deus e vem de Deus, tudo vem de Deus. Então, fazer uma terapia não é vergonha para ninguém, fazer uma terapia não é demérito, é mérito para quem tem coragem de ir para um terapeuta. Manda um abraço para Rafa. Rafa, saudade de você, minha amigona, esposa do meu amigo Rodrigo Naldi, que é um super coach. É um bom cara para você fazer uma live com ele. Depois Fábio Sato, vou passar. Fábio Sato tá na live aí. Fábio Sato é um grande parceiro. Cara, que honra, hein? Que honra para mim ter o Fábio Sato aqui conosco. Que honra mesmo, de coração. Pré-candidato a prefeito aqui em Prudente. Oi? Ele é pré-candidato a prefeito aqui em Prudente. Sim, sim, conheço. Tenho acompanhado o trabalho dele aí desde a outra eleição. Cara, e me identifico muito aqui com os trabalhos dele. Sinceramente, aqui eu tô honrado aqui em tê-lo conosco, Fábio. Deus abençoe. Show de bola, um cara Fábio. Bom também para nossa live. Com certeza. Esse cara, uma hora, vai estar no poder público. Vamos ver se vai ser esse ano. Um cara fera demais. Tiago, alguns segundinhos aqui. Queria agradecer a sua presença. Tá acabando aqui 10 segundos.
Deus abençoe. E, cara, foi honroso falar com você também. Foi uma alegria, cara. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe.